Sejam bem-vindos ao canal Smites Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. E galerinha, hoje trazendo pra vocês um vídeo dando a minha opinião sobre o Lancelot, que é o próximo deus que vai chegar ao Smite terça-feira. E ele é da classe assassina e aqui já começa a polêmica. Este personagem, ele não foi projetado para ser um assassino, galerinha. Todas as pessoas que estão testando, todas as pessoas que estão assistindo, vendo, comentando, coisa do tipo, estão dizendo a mesma coisa. Este personagem é um guerreiro. E de fato ele é um guerreiro. Só que ele está na classe assassina. Raiz geralmente faz essas coisas, essas brincadeiras. Tem assassinos que estão na classe magas, caçadores que estão na classe maga, guerreiros que estão na classe assassina, assassinos que estão na classe guerreiro. E basicamente foi uma escolha estética de se falar, o Rei Arthur é guerreiro e esse daqui é assassino. Basicamente isso. Mas o kit dele não é um kit para assassino, tá bom? Embora muitas pessoas vão jogar com ele, fazendo dano, jogando na selva, etc e tal, que não quer dizer que ele seja de fato assassino, porque dá pra fazer isso com o guerreiro também. Mas o que acontece com o Lancelot, galerinha? A passiva dele é bem legal, eliminações de divindades ou assistências dão um estoque, eliminação de 5 minions dá outro estoque, dá um estoque também, 60 estoques. Ele ganha velocidade de movimento quando estiver montado, e quando ele estiver a pé, ele ganha redução do ataque básico vindo de frente. Isso é bem legal. E obviamente isso daqui não é uma passiva de fato de assassino, né? É uma passiva que funciona muito bem ali para o personagem híbrido. Tá no meio termo entre assassino e guerreiro. Então é basicamente isso. Primeiro ataque dele aqui, habilidade, é um avanço. Se acertar um inimigo, ele dá outro avanço. Ele acerta inimigos no caminho e depois ele dá uma estocada com a lança um pouco mais à frente, né? Ele tem um ataque básico de progressão, sendo o último hit em área, tá? Isso é bem importante porque te ajuda a fazer os camps da selva muito mais rápido. Segunda habilidade dele, ele bate com escudo e empurra o adversário, depois ele dá um golpe de lança com um pouco mais de dano. Bem legal também. Terceira habilidade, monta no cavalo, ganha escudo e aí ele ganha mais 3 habilidades. A terceira ele vira 180 por A segunda ele pula, dá um enraizamento antes de pular e depois ele causa um dano na área que ele chega. Certo? E a primeira, quando ele está em cima do cavalo, ele vai lançar o cavalo à frente, causando dano e lentidão nos inimigos, podendo atravessar paredes também, ó. Bem legal. E a ultimate dele, ele vai incapacitar os inimigos não vão poder usar as habilidades de escape, e ele vai avançar, causando dano e ficando instantaneamente em cima do cavalo. Bom, é um kit de habilidade bem complexo. Eu joguei com ele ontem, testei algumas vezes hoje antes de gravar esse vídeo aqui. E ele não é um personagem tão simples de se jogar, tá? Muitas vezes você vai vir aqui instintivamente e vai ficar tentando fazer esse combo aqui, ó. Igual eu tentei fazer diversas vezes jogando ontem. E é um combo legal, talvez seja o combo ideal deste personagem aqui. Porém, você vai ficar sem recurso. Por quê? Se você faz essa jogada aqui, depois faz isso, acabam seus recursos, tá? É importante você manter a ultimate, não iniciar com a ultimate. Porque se eu tiver iniciado com a ultimate, eu não consigo voltar pro cavalo. Então minha dica pra você já é isso daqui, ó. Tá em cima do cavalo, aproveita o escudo para mitigar a maior quantidade de dano possível do adversário antes que eles te derrubem do cavalo. Bateu, aí sim, e aí você volta pro cavalo, e aí você tem as habilidades aqui para poder usar, entendeu? Porque se você tentar fazer isso sem o cavalo e não tiver ninguém para te ajudar, não vai funcionar. A mesma coisa você tentar montar no cavalo no meio de uma teamfight, com o povo atacando. Você vai cair na mesma hora, tá? Então toma cuidado aí. Combo simples, né? Você não precisa dar o dash exatamente no mesmo momento. Você pode guardar ele 3 segundos. Então uma das formas de você bater no adversário seria... Entendeu? Aproveitar esse intervalo ali, pode usar até um Lamento da Hidra se você tiver com a build de poder e tudo mais, né? Mas tá numa lane, tô jogando na lane, preciso enfrentar um adversário, sobe no cavalo, ganha o escudo, aí você mitiga tudo que tiver pra mitigar e aí você vai pra cima e joga, entendeu? Tá rotacionando? Rotaciona em cima do cavalo porque vai ter mais velocidade de movimento. Cara, as builds pra ele vai ser uma build de guerreiro, uma build de assassino baseada em habilidades. Enfim, você vai fazer essa variação, tá? Na solo eu começaria de Pingente de Safira. Na selva eu começaria com Olho da Selva. E minhas builds, elas seguiriam esses modelos aqui, ó. Por exemplo, uma build voltada pra dano, né? Tô jogando com assassino.
na selva e eu quero fazer uma build voltada mais para o dano. Então o que eu posso fazer para este personagem? Posso colocar até esse item aqui se eu quiser, tá? Aqui vai extrapolar a redução de intervalo, mas não tem problema, não precisa se preocupar com isso. Então eu viria com uma build mais ou menos assim, ó. Né? Aqui você está fazendo ele Brazier, né? No caso. Mas ao mesmo tempo você tem condições de dar bastante dano no adversário. Aproveitando esse fator bem de guerreiro que ele tem também, né? E aqui você consegue. Vão ter builds que você vai fazer neste personagem que vão ser com mais defesa, né? Se eu fizesse uma build assim para este personagem, ó, ela não seria uma build errada, tá? Começaria lá numa solo, enfim, lugar, dependendo do lugar que você esteja começando, né? Não tem que fazer anticura, ou fez o inicial lá, depois fez um peitoral da coragem, depois você veio para um escudo gladiador, e aí você tem aqui algumas opções, né? Você tem 30% aqui, você veio para 40%, ou com uma guarda de Genji, ou com Ancile, e depois você veio com penetração para este personagem, né? Aqui, né? Vendeu o inicial, fez uma última defesa aqui, ou uma defesa mágica, ou colocou um outro item, sei lá, uma lavinalada, dependendo da situação. Não seria uma build errada para este personagem, tá? É uma build onde você explora mais a característica dele de frontline. Ele ainda assim vai ter condições de brigar com os adversários. Então você pode ir variando nas builds, né? Colocando nele um pouco de defesa, um pouco de redução de intervalo, um pouco de dano, e aí você vai usando o combo, vai sentindo como fica o personagem dentro da partida. Ativos, galerinha, piscar nele eu acho que não faz tanto sentido se você estiver usando ele montado, tá? Porque você não consegue usar o piscar. Ah, eu vou piscar e vou bater a 2. Pode funcionar. Purificação, Egide, todas essas coisas, escudo, dependendo da situação, teleporte jogando na solo lane vai funcionar muito bem. Agora aqui a minha opinião sobre este personagem, eu joguei com ele, eu preciso jogar com ele no servidor oficial, terça-feira a gente vai jogar. Ele é um personagem que está balanceado até o momento, tá? Esse escudo dele não me incomoda, é muito fácil de derrubar ele do cavalo, a gente precisa ver ele em partidas normais, com caras jogando com ele um pouco mais sério, quando o follow-up do time estiver chegando e tudo mais. É fácil derrubar ele do cavalo. Eu acho que vem um personagem balanceado, um kit de habilidade muito poderoso, porém balanceado, difícil de se manusear. Não é um personagem que todo mundo vai querer jogar, as pessoas vão jogar no começo por causa do cavalo, mas depois vai abandonar, porque não é um personagem tão fácil assim, não é apertar 2 habilidades e ele vai matar todo mundo. Sobre ele ser um assassino ou um guerreiro, isso pouco importa, na verdade. Porém, ele tem uma jogabilidade híbrida, tá? Ele funciona ali, de certa forma, no meio do assassino, chegando pro guerreiro, ou do guerreiro vindo pro assassino. Ele não é um personagem 100% guerreiro, e ele não é um personagem 100% assassino. Esse escudo que ele ganha aqui é característico de guerreiro, tá? Isso daqui não é característico de assassino. Essa habilidade que ele tem número 2 aqui, ó, é uma habilidade mais de assassino, embora guerreiros também tenham algo parecido. Essa habilidade número 2 aqui, ó, é uma habilidade mais de guerreiro, embora alguns assassinos também tenham algo parecido. Então você consegue ver que a Hi-Rez ela tá mesclando, né? Os personagens da Hi-Rez, eles são bem mesclados. A passiva dele tem uma velocidade de movimento, mas ao mesmo tempo tem uma redução de dano no ataque básico. A ultimate dele aqui, ó, é uma ultimate que também não é assassino, não é guerreiro. Então ele tá ali no meio assassino, meio guerreiro, como se fosse um Elan Chain, por exemplo. O Elan Chain ele não é um guerreiro 100%. Ele é um assassino com guerreiro, guerreiro com assassino. E eu acho que a Hi-Rez quer trazer esse tipo de coisa aí. Só falou que ele era assassino porque, como é um personagem que está no meio ali e o Rei Arthur já era guerreiro, eles colocaram ele como assassino, tá? Mas minha opinião até o momento é que o personagem é muito legal. Eu gostei pra caramba. Não é um personagem pra todo mundo, nem todo mundo vai querer jogar com este personagem. E de fato, ele não é um assassino, tá? Ele tá mais pra um híbrido assassino guerreiro, guerreiro assassino, do que para um assassino de fato. Deixa nos comentários a sua opinião, deixa o like também. A gente se vê no próximo vídeo. Em breve vou trazer gameplays desse personagem pra vocês, jogando, mostrando as builds e tudo mais, tá bom? Um abraço pra todo mundo, valeu e fui!